Olá, você sabia que no Brasil, a cada 4 casamentos, um termina em divórcio? Um processo difícil que geralmente leva meses, mas pode levar anos se o ex-casal não entrar em acordo. Então, para tirar todas as dúvidas sobre este assunto, a gente convidou a advogada especializada em direito de família, Margarete Zanardini. Doutora, vamos falar os tipos de divórcio. Tem o consensual, o litigioso, como é que funciona? Tem o divórcio consensual, que é quando as duas partes chegam a um acordo com relação a tudo, e o litigioso, quando um imputa ao outro a culpa pelo término do relacionamento. Aí, existe atualmente uma discussão muito grande, porque houve uma emenda constitucional ano passado, 66, que estabeleceu que o casamento só se terminava com o divórcio. Então, alguns doutrinadores e alguns juízes ainda entendem que não se pode mais discutir culpa. Mas isso, na nossa opinião, não é verdade, porque todos os códigos de 2011 mantêm os deveres e obrigações de cada uma das pessoas durante o relacionamento. Então, é possível sim que o divórcio continue sendo possível de discutir a culpa. Mas e o que isso significa na prática, se ficar decidido que é culpa de uma pessoa? É que, pela indefinição dessa emenda constitucional, alguns doutrinadores e juízes, como eu disse, entendem que não é mais necessário, que simplesmente a pessoa pode chegar no judiciário e dizer assim, não quero mais ficar casado e ponto final. E isso não é verdade. Sim, mas eu digo assim, se uma das pessoas fica sendo culpada, digamos assim, pelo fim do casamento, o que acontece? Essa pessoa tem que pagar uma indenização para outra? Também, o que acontece legalmente? Também. A pessoa que é considerada culpada, ela vai perder o direito ao nome, tanto o homem quanto a mulher, que a maioria das pessoas não sabe, mas alguns homens podem assumir o sobrenome da mulher quando casam, e perde e tem a obrigação, eventualmente, se comprovado o dano moral, cuja base é o sofrimento, a pagar uma indenização. E isso altera o que a pessoa vai ter de direito à partilha. E o que, só para a gente ter uma ideia, exemplifica para a gente o que seria um motivo de culpa no fim do casamento? O que é juridicamente, né? Juridicamente é o desrespeito às obrigações do casamento. Quais são as obrigações? Fidelidade recíproca, domicílio no mesmo local, falta de respeito, injúria grave, sevícia, que é quando alguém causa uma lesão corporal no outro. Esses são motivos para ser considerado culpado. E existe uma exigência de tempo, um tempo mínimo que o casal precisa estar casado para se separar? Não mais. Não mais. E também agora não tem mais a separação. É só divórcio. Só o divórcio. Não precisa. Antes tinha que ficar um tempo separado, né? Antes tinha que fazer a separação. A separação era consensual ou litigiosa. Tinha que aguardar um ano para se converter a separação em divórcio. Na verdade, precisava de precisava desse tempo. Não, 2 anos se fosse um divórcio direto. Podia, se ficasse separado de fato 2 anos, já podia pedir o divórcio. Ou então, o que precisaria de 2 processos, quer dizer. Entendi. Precisava fazer a separação e depois a conversão em divórcio. Porque ainda existia bastante influência da igreja, né? Tentando que o casamento fosse mantido. E essas regras, elas valem agora também para as uniões entre pessoas do mesmo sexo? Na verdade, são tratamentos diferenciados pela legislação. Com a Constituição de 88, a união estável foi alçada à categoria de família. Antes não se entendia o relacionamento entre as pessoas, até então só os heterossexuais, como um tipo de família. São regras diferentes para cada tipo de família. O que aconteceu agora no dia 5, que o Supremo entendeu como possível união estável entre pessoas do mesmo sexo, vai ser, quando houver uma legislação, na verdade, daí vai se dar a esse tipo de família, né, o mesmo tratamento da união estável já protegido por lei. E qual é o tratamento da união estável? Bom, a união estável... É quando não tem casamento em cartório. Quando não tem casamento em cartório. Mas, o que acontece? Se a pessoa quiser estabelecer de uma maneira diferente do que a lei determina, por exemplo, o patrimônio, se não houver
um contrato de união estável, vai se estabelecer que, a partir que a pessoa tenha que provar, se tiver o contrato, já não tem esse problema. Mas se a pessoa vai ter que provar que teve união estável e qual que era o prazo, quando que começou. Então, vai chamar o judiciário, porque o judiciário diga, não, esse relacionamento começou em tal data, então, a partir dessa data é que o patrimônio vai ser dividido, numa eventual separação. E daí é tratado como se fosse um casamento em comunhão total de bens? Qual é o tratamento que é dado? Não, comunhão parcial. Parcial de bens. Inclusive no que diz respeito ao patrimônio que a pessoa tinha antes. Né? Porque senão, se a pessoa quiser que seja uma comunhão universal, vai ter que colocar no contrato, da mesma forma que se faz o pacto antinupcial quando se casa com separação de bens ou com comunhão universal. Em ambos os casos tem que fazer um pacto antinupcial. Então tem que fazer o contrato de união estável, estabelecendo o que quer para o regime de bens. E isso é só ir no cartório, né? Fazer esse contrato de união estável. Sim. É bem interessante que a pessoa veja exatamente o que quer, porque se faz um contrato padrão, né, sem estudar as possibilidades, acontece que poderá depois ter problemas. Da mesma forma que os pactos antinupciais que muitas pessoas fazem sem pensar muito em todas as possibilidades, que é da cultura do brasileiro. Na Europa, nos Estados Unidos, a pessoa vai casar, faz um pacto, normalmente consulta um profissional para ver todas as possibilidades do que pode acontecer. Aqui, dificilmente isso acontece. E daí, quando acontecem os problemas, nem sempre são passíveis de serem solucionados. Por exemplo, na comunhão universal, aliás, na separação total, que a pessoa vai lá e faz um pacto antinupcial padrão e não se discute. Quando acontece de ter a separação, existe uma figura jurídica chamada aquestos, que faz com que o patrimônio que as pessoas adquiriram durante a separação total acabe se comunicando. E a maioria das pessoas não sabe, e no cartório também não é avisado. Porque tem uma súmula do STF nesse sentido. O que a senhora quer dizer é os bens que a pessoa tinha antes. Não, o bem que adquiriram juntos, mas se eles fizeram um pacto de separação, dizendo que queria separação total, as pessoas imaginam, não, eu estou assegurado. E não é bem assim. Que, inclusive, por exemplo, agora, dia 9 de dezembro de 2010, passou a ter a obrigatoriedade de separação total das pessoas com mais de 70 anos. Antes do Código de 2003, era 50 para mulher e 60 para o homem. Com o Código de 2003, para ficar igual, 60 para homem e 60 para mulher. E agora, diante da longevidade maior do brasileiro, estabeleceu-se que é a partir de 70 anos. A pessoa só pode casar com separação total de bens. Quando existe um consenso, digamos assim, o casal decide que quer se separar, não vai fazer culpabilidade nenhuma, aí o processo é simples. Ou demora mesmo assim? Quanto tempo demora, mais ou menos, o processo para a pessoa se divorciar? Digamos que é uma questão simples, né? Os dois estão de acordo em tudo. É rapidinho? E a pessoa já pode casar de novo ou tem um período? Não, pode casar. Eu tenho um cliente que já casou 8 vezes. 8 vezes? 8. Não tem problema, então. Não é preciso dizer que ele era bem rico e agora está pobrinho. Mas não tem um mínimo, um máximo, então, de vezes. E sempre. Ok. Então, e tem a questão dos filhos, né? A questão dos filhos é um pouquinho mais complicado. É a principal. É a que dá filhos e dinheiro, patrimônio, é o que dá mais problema. Tá, então vamos só começar a falar dos filhos. As regras são as mesmas para um casal casado na igreja, casado no cartório, como união estável com filhos? As regras daí são as mesmas. Sim, porque na verdade quando se discute o problema de filhos, o que vai prevalecer é o interesse da criança, não dos pais. Então, por exemplo, o problema do direito de visita. Não, às vezes a pessoa chega, o homem normalmente, eu tenho o direito de visita. Não, o senhor não tem direito nenhum. Quem tem é a criança. Então, muitas vezes, as mulheres tentam manipular e até se vingar do homem através dessa restrição ao direito de visitas, quando, na verdade, ela está restringindo o direito que não é
do ex-marido, é o direito da criança em conviver com o pai. E qual é a regra básica? O pai e a mãe podem visitar os filhos quando quiserem, a princípio? Não, não. Porque isso, minha filha, dá uma confusão danada. Porque, veja, se fica um sistema livre de visitação, tem dois problemas de ordem prática. Primeiro problema de ordem prática, a criança, ela precisa ter uma rotina e ela precisa saber o que vai acontecer. Que isso, na cabecinha dela, organiza melhor psicologicamente. Então, não pode dizer assim, olha, vai ficar livre e a criança nunca sabe quando que o pai vem e quando não vem. Ou a mãe, quando eventualmente a guarda fique para ele. Então, é importante que a criança saiba, não, tal dia eu sei que eu vou ficar com o pai, que eu vou eventualmente pernoitar, então ela já se organiza emocionalmente. E também porque as pessoas muitas vezes acabam se casando novamente e imagine a situação que daí o outro chega a hora que bem entende. Então vai trazer problemas de ordem prática também para quem estiver com a guarda da criança. A gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre guarda compartilhada. Você sabe como funciona? É o que a gente vai saber depois do intervalo, é um instante só.